A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Irmãos, nós estamos dando continuidade no estudo aqui sobre os evangelhos anátemas e a escritura, o evangelho de Lucas, que é a verdadeira escritura. Isso aqui para vocês abandonar de vez o uso daquilo que é amaldiçoado. É amaldiçoado por quê? Porque você está vendo claramente que é outro evangelho, você está vendo que é outro Mashiach e é outro espírito. O espírito nós vamos ver aqui. Que espírito é esse? Nós vamos ver agora. Vamos orar. Vamos fazer o invocar e vamos orar em seguida. Assim seja. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, assim seja. Pai, nós estamos aqui pedindo que fala conosco. Sim, Pai. Revela os teus segredos mais profundos e tira o teu povo de todo engano, Sim, todo engano de Satanás, todo engano, Pai, para que ele seja povo livre, Sim, meu Pai. seja um povo consciente, seja um povo crescendo em graça e conhecimento. Sim, meu Pai. Te pedimos, Pai, fala conosco e lança por terra toda mentira, que a verdade sempre prevaleça. Assim seja. E meu assim Pai. seja. Graças a Yahshua, graças a Yah, graças a Yahshua, graças a Yah, graças a Yahshua, graças a Yah, Assim seja. Amados irmãos, dando continuidade, agora o item 7, nós vamos falar sobre o Jesus Emanuel, né? Ele, do Evangelho de Mateus, ele introduz o falso ensino da Trindade. Vamos ver isso? Que diz assim, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando e observando tudo que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe? Então aqui ele está falando para batizar, né, em trindade, né? Essa trindade aqui, nós vamos entender que trindade é essa. A gente vai abrir aqui em Isaías 27:1. Vamos lá, pode ler. Isaías 27:1. Naquele dia punirá Yahweh com sua espada dura, grande e forte. Leviatã, serpente escorregadia, vírgula. Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habitará o mar. Viu? Então, quando nós estamos vendo aqui o mar aqui que o Jesus Emanuel andando, ele é a representação desse monstro aqui, ó, monstro que habita o mar. Entendeu? Aqui nós vemos aqui a trindade satânica, representando aqui os três entes. O Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa e o monstro que habita o mar. Percebe? Essa é a trindade que está referida ali em Mateus, que é referido ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está referindo essa trindade aqui. Porque nós já vimos em Atos dos Apóstolos que os apóstolos eles não batizavam em nome de trindade. Os apóstolos batizavam no nome de Yahshua Mashiach. É no nome de Yahshua Mashiach que eles batizavam. Exato. E o batismo através de imersão, quer dizer, de ser totalmente mergulhado. Entendeu? É a imersão no nome de Yahshua. Exato. Então, quando está referindo ali em Mateus, porque você não encontra isso em Lucas. Em Lucas não está falando de fazer a imersão em trindade. Não fala. Mas aqui em Mateus faz questão de deixar em destaque. Mostrando claramente que esse personagem aqui, ó, desse monstro que anda no mar, que ele levanta do mar, que são povos, nações, línguas, esse é o Jesus Emanuel,
e esse é Jesus Emmanuel Macron. Entende? Esse, ele faz o quê? Ele quer referir esta trindade demoníaca. Vamos lá, vamos continuar. Não bastou não, ainda tem mais. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Yalxalã, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, não tem estrela nenhuma, irmão. Nós pegamos o Evangelho de Lucas, a anunciação ali é feita através de um anjo que aparece ali para os pastores. Então não tem anunciação de estrela nenhuma que surgiu no Oriente, que eles foram seguindo a estrela. Está entendendo, irmãos? Então, essas coisas remetem ao final dos tempos. Nós tivemos agora no 2020 surgiu, apareceu essa estrela de Belém, que é uma conjunção de Saturno com Júpiter. Saturno e Júpiter dá um brilho no céu como uma estrela diferente. E essa estrela, ela surgiu quando? Ela surgiu do dia 16 de dezembro até o dia 21 de dezembro. E o 21 de dezembro é específica. Por quê? Porque o Emmanuel Macron nasceu dia 21 de dezembro. Exato. E no dia 21 de dezembro, você pode pesquisar aí no Google, foi o brilho mais forte no dia 21 de dezembro dessa conjunção desses dois planetas, Júpiter e Saturno. Então, a anunciação acontece aqui mostrando, apontando aqui para o final dos tempos, irmão. E ali foi dado claramente o nome. Estrela de Belém, ela anunciou o nascimento. E percebe o detalhe? O Evangelho de Mateus, a grande prostituta Babilônia católica, ela faz a comemoração no mês de dezembro. Ela faz a comemoração do nascimento ali desse personagem Jesus Emmanuel em dezembro. E pôs a comemoração no dia 25. E percebe que Macron nasceu dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é um dia mais sombrio do hemisfério norte. É o solstício, quer dizer, o tempo de noite é maior que o tempo de dia. E ele nasceu nesse dia, que também é chamado o dia do Yule, que é o bode. É o bode. Então, você vê que a anunciação do nascimento dele foi com uma conjunção chamada Estrela de Belém. Ou seja, ele está próximo a se manifestar, né? Isso é um sinal que está próximo de se manifestar. E então, esse é mais um detalhe. Essa anunciação da estrela só está no Evangelho também de Mateus, não está em Lucas. Você percebe a diferença de uma coisa fermentada agora? É muito diferente de substituir os nomes. Envolve, o sentido mudou, o personagem mudou, tudo mudou. Tudo muda. Não é só mudar o nome, tudo mudou, porque a massa inteira ficou fermentada, né? Nós temos também mais um item, irmãos. Vamos lá. Vamos pegar em Mateus 10,16. Aqui faz a referência que vocês devem ser prudentes como a serpente. Olha que coisa. Olha que enganação. Fazendo como a serpente, aquela serpente que enganou Eva, sendo referência para a igreja. Olha só, vamos lá. 10:16. Diz assim, irmãos: eis que vos envio como ovelhas entre lobos, por isso sede prudentes como as serpentes. Olha aí. Aí a gente lembra de Isaías, serpente Leviatã. Viu lá? A serpente escorregadia, é tortuosa. Porque aqui é plural. Olha aqui. Sedes prudentes como as serpentes e sem malícia como as
pombas. Viu? Viu? Mostrando o link com a serpente escorregadia, tortuosa lá de Isaías, que a gente acabou de olhar. Viu, irmãos? Não tem como. Não tem como você manter esse evangelho, irmão. Você não pode crer nisso. Em nada. Em nada. Você tem que deletar, lançar fora, que não é só substituir nome, não, irmão. Toda a massa fermentou, foi alterada, foi prostituída. Aponta para o anti-machia. Vamos então ao texto correspondente. Nós lemos agora Mateus 10,16, falando ali, sede prudente como a serpente. Agora vamos ver o texto correspondente em Lucas 10,19. Lucas 10, Mateus 10, Lucas 10. Isso é importante, o irmão fez essa observação. Lucas 10, Mateus 10. Por quê? Quem estava escrevendo Mateus, abriu Lucas. E capítulo por capítulo foi fazendo a transcrição errada. Entendeu? Pegou o evangelho de Lucas para fazer o de Mateus. E fazer prostituído. Exato. Então você vê que enquanto que Mateus 10 está falando sede prudente com a serpente, Lucas 10 está falando o quê? Lucas 10, 17, né? Lucas 10, 19. Lucas 10, 19, perdão. Diz assim: eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, vós vos alegreis e os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Não fique alegre. Não fique alegre porque os demônios estão sendo expulsos. Por quê? Porque nós já vimos no estudo que foi feito que o nome blasfemo de Jesus, ele expulsa demônios, só que ele expulsa pelo príncipe dos demônios, entendeu, Emanuel? Ele expulsa e os demônios submetem a esse nome. E por isso que fala que ele é um reino dividido. E o reino dividido não prevalece, porque eles pelejam contra eles mesmos. Exato. Compreende? Então Yahshua está falando aqui nessa passagem, está falando assim, não fica alegre porque os demônios estão obedecendo você. Por quê? Porque até com o nome do príncipe deles, você expulsaria demônio. Mas fique feliz que o teu nome está inscrito no céu. Isso que você deve se alegrar. E aqui você percebeu a luta. Um está falando, seja prudente como a serpente, Mateus. E aqui no Lucas 10 está falando assim, eu estou dando autoridade para você pisar a serpente. Pisar a serpente, pisar as serpentes. Percebe? Então, essas coisas, irmãos, eu falo assim com vocês. Diante dessa, a gente teve que fazer um pouco mais resumido esse estudo para que você possa assistir todos os três, né? Nós fizemos 3 módulos aqui. Por quê? Porque você precisa, irmão, deixar de ser enganado. E tem um detalhe, irmãos. Em Mateus 10, fala assim, Mateus 10, 16, eis que vos envio como ovelha entre lobos. Agora, quando ele faz em Lucas, ele está enviando 72. O 72 ele está falando envio de 2 a 2 à frente de toda a cidade. Entendeu? Ele não está falando que está enviando ovelha no meio de lobo, não. E Yahshua, ele cuida, como um bom pastor, ele sabe muito bem. Ele não vai colocar suas ovelhas no meio de lobo. Tremendo. Entendeu? Então aqui ele está enviando em 2, porque é uma batalha. É uma batalha. A condição de que esses 72 tem o espírito de Yahshua neles sendo enviados. E foi dada autoridade para pisar. Não está falando que está falando assim, eu estou te enviando como ovelha no meio dos lobos. Você ser comido. Você ser comido. Não, irmãos. Não, nada disso. Ele está enviando 72 para pisar. Para pisar, para desfazer. Entendeu? Viu a diferença? Porque aquele ali, o Jesus Emanuel, quando ele fala, estou enviando vocês ovelha no meio do lobo, vocês vão ser massacrados. É isso que ele está querendo dizer. Isso. Por quê? Porque é um pastor que não cuida de ovelha, muito pelo contrário, quer dar as ovelhas como o quê? Carne para os seus lobos. Nossa. E aqui em Lucas, ele capacitou os 72, deu autoridade para eles e mandou que eles fossem fazer a obra e desfazer o que Satanás tinha feito, entendeu?
Percebe a diferença? E lendo aqui, para corrigir, porque a leitura, quando eu li aqui, ficou meio assim desconfigurada. Lendo aqui, ó, 10, 17, aí eles foram enviados. Aí eles voltam da seguinte forma: os 72 voltaram com alegria, dizendo: Mestre, até os demônios nos submetem em teu nome. E ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eis que vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão inscritos. É uma promessa. É uma promessa. E essa palavra ali, eu vi Satanás cair como um raio, um relâmpago, isso não se cumpriu ainda não. Isso vai se cumprir ali em Apocalipse 12, quando houver a batalha no céu. Micael e seus anjos guerreando contra Lúcifer, que é o dragão, e os seus anjos. Ali eles vão ser atirados na terra. Ali que vai se cumprir essa palavra que Yahshua falou, que viu. Por quê? Porque é uma profecia. Isso vai se cumprir ali em Apocalipse 12. Estão entendendo, irmãos? Exato. E é um segredinho que tem aqui, porque o 72, ele faz o link com o 72 da antiga aliança. Que forma o 144, que em Apocalipse 12, esses 144 que estão sendo tirados da terra, esses estão guerreando contra esses, aí se cumprindo, que vi Satanás cair como relâmpago. Exatamente. Esse é um estudo que nós vamos trazer depois em detalhes, né? Porque é maravilhoso, é tremendo. Maravilhoso. E a gente só citou, como o irmão citou aqui, deu um gostinho aqui de mel na sua boca, né? Agora, eu queria que vamos abrir para a gente concluir em Lucas 13, 20. Lucas 13, 20. Lucas 13, 20, que diz: disse ainda: ao que compararei o reino de Ial? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Olha aqui, irmão. A palavra escondeu. Fazer uma coisa em oculto, fazer uma coisa escondida. Tá vendo? Escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Ela colocou o fermento escondido na farinha, ou seja, fez assim escondido para que ninguém visse. Isso. Percebe a questão de fazer as coisas às escondidas? E Yahshua fala assim: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Nada que seja oculto que não venha a ser revelado. E está sendo revelado para você, meu irmão. Está sendo trazido para você a verdade daquilo que a mulher escondeu, para que você não fique preso, escravizado, enganado. Porque você vai precisar de jogar fora essas massas fermentadas que levedou e não se pode mais separar o que é farinha do que é fermento, para que você possa entender a revelação, o entendimento daqui para frente, irmãos. E eu falo isso com vocês, é necessário jogar fora. Aí você pode falar assim comigo: porque tem coisa que é boa. Irmãos, isso tudo chama-se isca. Sabe o que é isca? Isca é isso, você coloca ali um engodo, algo falso, que você coloca para você pegar o peixe. Aquilo ali é uma isca para você cair na mentira e continuar sendo escravo, irmãos. Nós vamos finalizando, mas eu quero que vocês entendam. O que são essas 3 medidas de farinha? Essas 3 medidas de farinha são os 3 evangelhos que foram totalmente corrompidos. Quais? Mateus, Marcos e João. Ficando somente a escritura verdadeira, sagrada, que é aquilo que Shaul Paulo, o evangelho que foi anunciado desde o início. Isso. E esses outros aqui você tem que lançar fora. Porque levedou, estragou tudo, mudou o sentido. É diferente de você trocar o nome.
Trocou o nome, mas o sentido, todas as coisas continuaram idênticas. Esses aqui foram costurados para ser uma coisa enganosa, e aí ao invés de estar apontando para Yahshua, está apontando para Jesus Emmanuel Macron, o anti-Machia que viria no final dos tempos. Compreende? Você vai ver que existe até um sacrifício que ele vai fazer. Ele vai ser morto. Essa é uma história que nós vamos continuar depois, que eu vou trazer para vocês. Ele vai ser morto. E ele vai ser morto. Primeira coisa que ele vai fazer, o primeiro parte do governo dele, ele vai reconstruir o templo e vai voltar ao sacrifício animal. Com isso, ele vai abolir o sacrifício perpétuo de Yahshua. Exato. Fazendo com que o sacrifício animal volte a ser executado. Falando assim, olha, o sacrifício de Yahshua não valeu nada. Volte o sacrifício animal. No meio dos 7 anos, ele sofre um atentado e vai ser morto. E o falso profeta vai reviver ele. Quando ele reviver, que volta aqueles demônios junto com ele, sabe o que acontece? Aí ele fala assim, olha, eu revivi. O meu sacrifício que valeu. Aí ele corta o sacrifício animal no templo e fala, agora o meu sacrifício é o perpétuo. Exato. Tá entendendo? Anulando o sacrifício de Yahshua. Exato. Então, tudo isso, irmão, você precisa entender, porque essa é a verdade. Exato. E você, Yahshua, levantou Filadélfia para trazer essa verdade para você, meu irmão. Ok? Assim seja. Assim seja. Então, nós vamos encerrando aqui. Até a próxima. E assista várias vezes, irmão, para você poder, faça o estudo, abra as escrituras, volte várias vezes, entendeu? Releia. Que a gente fala rumina, né? Como ovelha rumina. A ovelha rumina. Sabia que a ovelha é ruminante? Então ela mastiga e engole, depois volta, mastiga e engole, volta, mastiga, para absorver todo o conteúdo. Exatamente. Então faça isso, meu irmão. Assim você vai estar crescendo em graça e conhecimento. Ok? Assim seja então. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Assim seja. Nós te esperamos no próximo estudo. E assim seja. A paz de Yahshua, A paz de Yahshua.